dor, eu venho aqui lembrar-me da cruz onde eu fui resgatado por ti, por teu sangue, tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde eu encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Leva-me à cruz. Igual a mim, tu foste, Senhor. Morrestes por fim e agora está exaltado. Tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde eu encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Leva-me à cruz. Pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar. Leva-me à cruz onde eu encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Leva-me à cruz. Graça e paz, meus queridos. Pode se sentar, mano. Vocês tiveram uma boa semana? Amém? Pois é, essa semana a gente teve alguns incidentes. Teve um, creio que foi ontem, em Vancouver. Estava tendo um evento e alguém entrou com o carro e atropelou um monte de gente, né? Isso ocorre bastante e às vezes a gente fica pensando o porquê. E aí eu vi um ex-muçulmano, ele não disse que é convertido, que quer, mas ele é ex-muçulmano, e ele falando o porquê das vezes que essas coisas acontecem. Ele fala assim, é interessante porque muitas religiões, as pessoas precisam aplacar a ira dos seus deuses, né? E no islamismo, elas vivem com a culpa porque o Corão é escrito para manter o cara com culpa. E ainda ele diz, né, que, e essa parte eu conheço, né, que Allah exige que eles eliminem o infiel. Então, ele falou assim, eu fui muçulmano e muitas vezes eu convivia com isso e procurava retirar essa culpa porque
o Alá no Alcorão faz você se sentir sempre culpado e sempre aquém da expectativa dele. Então você está sempre buscando agradar, buscando fazer alguma coisa, e você vive com aquela culpa tremenda. E por isso que ele fala, né? Aquele que é moderado não consegue condenar o terrorista, e o que é terrorista não vê como terrorismo, mas ele vê como um ato que finalmente ele conseguiu apresentar para lá, para agradar a lá. Então ela fala assim, então essa pessoa que fez isso, ela nem se sente culpada. Ela finalmente se sentiu aliviada e alegre porque ela conseguiu fazer um sacrifício grande para lá. E aí ele fala uma coisa bonita, né? Ele fala assim, a diferença é que no cristianismo, o cristão vai estar sempre aquém, mas Deus diz para ele que não tem problema, porque ele já mandou o filho dele para morrer na cruz para pagar pelos seus pecados. Então o cristão consegue encontrar paz, mesmo fazendo o que é errado, porque ele sabe que tem um Deus pronto para perdoá-lo, e que não é o que ele faz para merecer a salvação, ou o perdão é que conta, porque a salvação não é nos seus méritos, como nas outras religiões, mas é no mérito de Cristo que morreu na cruz. Amém? Isso é fantástico. Eu quero ler com você o texto de Salmo 8. Ele diz assim, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada dos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os céus, sobre os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Vamos ficar de pé. É esse Deus majestoso que nós louvamos, que nós estamos aqui nessa noite para louvar. E é esse Deus criador de todas as coisas, que pagou o preço pelo nosso pecado. E assim nós podemos viver livres, sem culpa, sabendo que não é nosso mérito, mas é o mérito de Cristo que nos dá e nos traz salvação. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus tão majestoso, tão grande, porque o Senhor firmaste toda a terra, porque o Senhor criou todas as coisas, Pai. Oh Deus, quando nós olhamos para a natureza, Pai, como é tremenda a natureza, nós olhamos para as montanhas, Senhor, nós vemos quão pequeninos nós somos, Pai. E isso ainda não é nada, porque quando nós olhamos na vastidão do universo, nós somos menos do que um grãozinho de areia, Deus. Mas mesmo assim, o Senhor se importou com cada um de nós, Pai. Mesmo assim, o Senhor enviou o teu único Filho para morrer por nós, Pai. Mesmo assim, o Senhor deseja nos salvar e nos levar para junto de Ti. Glória ao teu santo nome, Senhor. Deus, nessa noite nós queremos entrar nos teus átrios, com louvores e ações de graças, Pai. Louvar o teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Nós queremos exaltar o teu maravilhoso nome, porque Tu és o Deus Criador. O Senhor é o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, e não há nenhum outro Deus, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor venha a visitar o teu povo nessa noite, Pai. Visita cada um de nós aqui. Fala com cada um de nós através dos louvores, através da tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.
Are you hurt and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring sorrows and trade joy. From the ashes of your life's glory. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross as you in for the crown. Tell the world of the treasure you found. Jesus is calling. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno
Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
Graça e paz? Amém. Tá fraco? Graça e paz? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um minutinho mais de pé, nós vamos fazer uma leitura uníssona. Vamos ler juntos o texto que nós vamos meditar nessa noite, numa voz bem bonita. Nós vamos ler o Salmo 91. Muita gente sabe de cor, mas nós vamos ler juntos. Vamos lá? Aquele que habita no esconderijo... Perdão, volta. É coisa de saber decorar de outra versão, né? Vamos voltando. Vamos lá de novo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, uma vez mais nós queremos orar ao Senhor, agora pedindo discernimento, direcionamento do Teu Espírito sobre a nossa mente, para que a Tua palavra, Deus, ela possa cumprir o propósito do Senhor para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor. Alimenta nossa alma, sustenta-nos através da Tua palavra. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Salmo 91. Esse salmo, ele é atribuído a Moisés. Então, não foi só Davi e nem só Caleb ou outros salmistas, como nós mais conhecemos, mas temos também aqui salmos de Moisés, né? Não foi só Asaf, não foi só Salomão, não foi só Davi que escreveram salmos. Então esse salmo, ele é atributado ou atribuído a Moisés, e ele é uma continuação do Salmo 90, aonde Moisés vai falar sobre a eternidade de Deus e como a vida do ser humano ela é transitória, como ela é passageira em comparação àquilo que Deus é eterno, grande e soberano. E esse Salmo 91 é um salmo que ele nos remete muito a Deuteronômio. Por isso, alguns termos aqui, e nós vamos estar trabalhando e refletindo nesse salmo. O Salmo 91, ele só perde dos textos bíblicos mais conhecidos, mais decorados, mais recitados, ele só perde para o Pai Nosso,
e para o Salmo 23. Mas ele está ali, entre os três trechos ou porções da Bíblia que são mais lidos, e ele inclusive é usado, um salmo muito comum, usado como proteção, um salmo de proteção divina, um salmo de guarda, um salmo que as pessoas usam quase como um amuleto. Eu me recordo quando eu era criança, na região que eu morava, era muito comum nós irmos em algumas casas e encontrarmos assim na porta o Salmo 91. Ou estava pendurado lá de fora, ou pendurado atrás da porta. Não sei se alguém vai lembrar, ou já teve isso na sua casa. Era comum colocar atrás da porta o Salmo 91, na porta da sala, e lá na porta da cozinha tinha outro na saída, porque entendia-se que assim a casa estava guardada. Ou então a Bíblia aberta no Salmo 91, como que invocando proteção. Mas olha que interessante, Spurgeon, quando ele vai comentar esse salmo, ele cita uma outra comentarista, um outro teólogo chamado Hannah More, que diz assim: pregar privilégios sem especificar a quem pertencem é como colocar uma carta no correio sem endereço. Pode ser muito boa o que contém, pode ter uma quantia valiosa dentro, mas ninguém saberá o seu valor, porque não se sabe a quem foi endereçada. O que isso que ele está querendo dizer é que este salmo, ele é um salmo que é muito usado erroneamente. Não é um salmo mandinga, não é um salmo de proteção, não é um salmo de amuleto, não é um salmo que pode ser lido, decorado, recitado por pessoas que não conhecem a Deus. Esse é um salmo que ele é basicamente compreendido, entendido, lido e podemos dizer até declamado ou até mesmo invocado por aqueles que têm algum relacionamento ou conhecimento de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa noite, a segurança que esse salmo nos remete, mas quem tem direito a essa segurança? Quem pode usufruir da segurança que o salmista, no caso, vamos entender que é Moisés, está relatando aqui? Primeiro precisamos entender que tudo indica que Moisés estava enfrentando alguma situação difícil, complicada. Podia ser uma enfermidade, podia ser uma perseguição, podia ser uma perseguição de algum povo que circunvizinhava Israel, podia ser uma perseguição interna entre o próprio povo, mas o fato é que é um salmo de alguém que estava enfrentando uma situação difícil, problemática, algum momento de perigo, de dor, um momento difícil, e então ele vai dizer que neste momento a necessidade de fazer de Deus o seu refúgio, fazer de Deus a sua segurança é fundamental para que você possa ser vitorioso. Então, segundo o Salmo 91, eu gostaria de que nós refletíssemos primeiramente, quem pode declamar esse salmo, dizer que está seguro em Deus? Em primeiro lugar, somente aqueles que têm comunhão com Deus, ou conhecem Deus como o Altíssimo, para aqueles que confessam ou professam a Deus como Senhor. Quando nós entramos lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento qual é? Eu sou o Senhor
teu Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Isso é importante. Moisés estava liderando um povo que tinha sido escravizado no Egito, um povo que estava no deserto, pronto para entrar na terra prometida, um povo que enfrentava batalhas com povos que faziam fronteiriças, com povos que tentavam atacar o povo de Deus. E é interessante que Deus, então, ali no deserto, Deus vai dar esse mandamento e vai dizer: olha, você fala para o meu povo que eles não podem, em hipótese alguma, ter outro Deus além de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. E o que isso tem a ver aqui? Porque Martinho Lutero, ele vai definir idolatria como adoração, amor e confiança a uma criatura, como que se ela fosse Deus. Então, nesse primeiro mandamento, Moisés relembrando o seu povo, Moisés relembrando a ele mesmo, que ele não pode ter um outro Deus que não seja Deus, que não seja Javé, que não seja aquele que diz que ele é o que era. Ele diz o seguinte, que nós devemos amar e confiar e professar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, confiar a Deus acima de tudo e confiar a Deus tudo. Professar Deus acima de tudo e professar Deus em tudo. Porque se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será o quê? Salvo. Porque não há salvação fora de Jesus, mas não há salvação para aquele que não tem condição, para aquele que não consegue, para aquele que não tem ousadia, para aquele que não se deixa professar. Nós precisamos proclamar Jesus Cristo como Salvador. E aí, então, o que é interessante aqui nesse salmo? Você lembra que havia uma infinidade de deuses. Os povos pagãos, os pagãos que viviam ali ao redor do povo de Israel, eles eram pagãos, eram povos idólatras, eles tinham milhares e milhares de deuses, havia os deuses territoriais, havia os deuses familiares. Então era comum uma família ia lá num artesão, levava um pedaço de madeira, levava um pedaço de ouro, um pedaço de bronze, um pedaço de prata e dava a ele a orientação de construir um deus, fazia-lhe uma imagem. Aquela pessoa levava aquela imagem para dentro da sua casa e proclamava aquela imagem um deus, um guardião da sua família. Então cada povo tinha o seu Deus, e Deus falou: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês não vão assimilar a cultura daquele povo, vocês não vão assimilar os deuses daqueles povos. Vocês lembram quando Paulo, ele chegou em Atenas, lá na Grécia, e lá no Atos 17, e ele vai no Areópago, e lá ele vê estátuas em homenagens a vários deuses, porque eles adoravam vários deuses, e tinha um lugar lá que estava vazio, escrito assim: ao Deus desconhecido. Porque os povos, eles sentiam necessidade da idolatria e de fazer os seus ritos e fazer as suas adorações a esses deuses. E Deus então vai dizer para eles assim: você não pode, o meu povo, aqueles que chamam pelo meu nome, não podem ter outros deuses. E o que isso tem a ver aqui? Porque ele começa esse salmo assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu vou ler na versão antiga, porque é a que eu gosto mais, é a que está mais próxima do original. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então olha como ele começa: aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que tem uma residência permanente. Aonde? No esconderijo. E que esconderijo é esse? O esconderijo do Altíssimo. Vocês entenderam? Não é de nenhum outro Deus, era daquele que está escondido em Deus, o Altíssimo.
esse salmo é somente para aqueles que reconhecem Deus e moram e habitam em Deus. Olha no versículo 9, diz assim: pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ali está dizendo, fizeste do Altíssimo o seu abrigo. Aqui está dizendo, fizeste do Altíssimo a sua morada. Então, aquele que mora em Deus, aquele que fez de Deus a sua habitação espiritual, ele vai confessar o quê? Olha aí no versículo 1, que Deus é o seu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é um esconderijo? Esconderijo é um lugar aonde alguém se refugia, ou como está a versão ali, um lugar aonde você se abriga com segurança, aonde você pode ficar, sabendo que ali você não vai ser encontrado por aqueles que querem te fazer mal. Aí ele continua, o que é esse esconderijo? Quem é esse esconderijo? De quem pertence a esse esconderijo? Esse esconderijo é do Altíssimo. E sabe o que é lindo? A palavra alteza, ela deriva de Altíssimo. Porque a palavra alteza significa altura, elevação, grande. Então, quando alguém fala Vossa Alteza, está dizendo você está elevado sobre os outros. Você está acima dos outros. E ele está dizendo então aqui que esse esconderijo pertence a alguém que está acima de tudo. Ele é alto, ele é grande, ele está além daquilo que nós podemos pegar, tocar, pensar, porque ele é elevado. Aí ele vai continuar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Meus irmãos, segurança, paz. Olha que coisa linda. A palavra sombra aqui não está falando de aquela árvore que você se abriga quando você está fazendo um piquenique na praia, ou está no parque com seus filhos, ou você está num lugar que está muito quente e você vai lá e sai daquele sol e fica ali, põe a tua cadeira ou põe a tua toalha e descansa debaixo dessa árvore. Não é isso. Ele está dizendo que a palavra aqui no original significa uma nuvem. É uma ideia de uma nuvem que paira sobre. Vocês lembram quando Deus tirou o povo e o povo começou a marchar no deserto? O que aconteceu com eles? A palavra diz que durante o dia Deus o acompanhava como uma nuvem. Aquela nuvem abrigava do calor, mas também os escondiam dos inimigos. É isso que ele está dizendo aqui, que aquele que conhece, que professa Deus como o Altíssimo, Soberano, Senhor, ele encontra refúgio, à sombra e descanso em Deus. Ou como diz aqui no outro verso, que fala assim, que Deus cobrir-te-á com as suas penas e com as suas asas você estará seguro. Vocês já viram como uma galinha faz com os seus pintinhos quando ela percebe algum perigo? O que ela faz? Ela esconde. Ela põe os pintinhos debaixo dela, ela abre as asas e ela protege de tal maneira que ninguém vê os seus pintinhos. Pode chover, os pintinhos ficam secos. Pode nevar, os pintinhos estão lá debaixo. Pode fazer frio, os pintinhos estão aquecidos. É isso que Deus faz. Aquele que está passando por tribulação, aquele que está passando por dificuldade, aquele que está passando momentos difíceis, aquele que está passando perseguição, aquele que está passando dor, aquele que está passando tristeza, que se abriga em Deus, que está acima de tudo isso, encontra descanso, encontra segurança, porque Deus o cobre. Não é lindo? Não é maravilhoso?
maravilhoso? Aí ele continua. O que é essa sombra? Essa sombra é do Onipotente, do El Shaddai, é a palavra aqui, do Todo-Poderoso. Não é uma sombra qualquer. Não é uma sombra aleatória. É do Todo-Poderoso. E ele, então, o que ele vai encontrar? Descanso. Descanso é a ideia de passar a noite quando se está em perigo, até que o dia amanheça. Olha o que o Salmo 30, no verso 5, fala pra gente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Isso é esse descanso. Isso é descansar. É você saber que você vai chorar a noite inteira, se for preciso. Mas pela manhã, o sol vai brilhar. Porque você está abrigado, nada mais, nada menos do que em Deus. E ele continua, olha o verso 2: e diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele diz para o Senhor. Ele não está falando para os vizinhos, ele não está falando para ninguém mais, ele está conversando com Deus, ele está professando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no próprio Deus. Então ele interage com Deus, ele fala com Deus aquilo que ele crê que Deus é para ele. O que você fala para Deus quando você ora? Você fala que Ele é a segurança da sua alma, que Ele é o provedor da sua despensa, que Ele é o remédio para as suas enfermidades, que Ele é a solução para as suas lágrimas. Porque é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo assim: eu digo ao Senhor, Ele é meu refúgio e o meu baluarte. Eu quero mostrar para vocês uma gravura do que é um baluarte, para vocês entenderem o que o salmista... Vocês estão conseguindo ver? Isso é a quina de um muro ou de um castelo. Obrigada. Olha lá, é a quina de um muro e de um castelo. Ali acima é a torre de vigia. Ali ficam as sentinelas. Essas quinas, elas ficam geralmente nos lugares estratégicos. Ela pode ficar tanto dos lados dos muros da cidade, elas podem também ficar do lado dos portões. E este lugar, ele é para frente. Então, se tem um muro, está aqui, essa quina ela vai sobressair, ela vai passar do muro, ela vai adiante do muro. Por quê? Porque o sentinela tem que se adiantar. Ele tem que ter altura para ele ver longe e ele tem que estar mais adiante. Agora, preste atenção numa coisa. Esse baluarte, esse lugar, dentro dele tem um forte. Então, dentro do muro, dentro do castelo, ali há uma construção aonde as pessoas, quando elas tiverem algum problema, algum perigo, elas correm ali. Ali, a tradução do baluarte significa um lugar completamente seguro, é uma fortaleza, é um lugar impossível de ser tomada pela força. Então o muro cai, mas o baluarte fica. Então o que está querendo dizer, o que o salmista está dizendo para nós, é que Deus, Ele se adianta a você. Ele já vê lá adiante de você. E que se você tiver Deus como a sua fonte de segurança, o seu refúgio, o seu lugar onde a sua alma se aquieta, ali você vai estar seguro, porque Ele é esse lugar aonde ninguém entra. Exército inimigo nenhum entra ali. Entendeu a analogia? Que coisa linda que a
palavra de Deus? Que coisa linda o que o Senhor está dizendo assim para nós, que Ele é o nosso baluarte. Ele diz: Deus meu, em quem eu confio. Por isso que a palavra diz: o que o homem pode nos fazer? Se Deus estiver conosco. Então, o salmista está passando um perrengue, o salmista está passando dificuldade, ele está passando um momento, mas ele não está. Por quê? Por que Deus deixou isso? Por que Deus está permitindo assim? Por quê? Por que não? Ele lança para Deus, ele diz: não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do povo, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do exército inimigo, não importa as lanças que vão ser lançadas contra mim, eu estou seguro em Deus, porque Ele é o meu baluarte. Aí ele continua: aquele que professa, aquele que confia em Deus. Então você professa, você só é seguro aquele que conhece a Deus, que está em Deus, que crê em Deus e que confiou em Deus através de Jesus Cristo, mas também depositam a sua confiança. Ele diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, quando você entra no abrigo, você está seguro. Alguém conhece Arapuca? Sabe, né? E tem uma música: meu Arapuca na beira da estrada. Pois é, mas aqui não é uma Arapuca como aquelas que a gente construía de bambu e botava ali um bambuzinho, o passarinho entrava lá, você puxava e ele ficava preso. Não, aqui é um laço mesmo, que os caçadores faziam, e eles então colocavam esse laço lá na floresta, o lugar onde ele queria pegar os pássaros, colocava ali a isca e ele ficava escondido. Quando o passarinho entrava lá para comer, ele puxava aquele laço e pegava pelas pernas. Precisava de muito mais tática do que a Arapuca. E o que ele está dizendo então com isso aqui? Que Deus livrará desse laço, livrará das armadilhas, livrará mesmo de uma peste, de uma doença, de algo que seja tão terrível que queira o cercar, como aquele que está no baluarte, aquele que confessa Deus como o seu Deus. E aí ele vai dizer então que Deus vai dar o quê? O livramento. O livramento. O que ele está dizendo é: olha, o mal não tem limite, o mal ele nos cerca, o mal ele está ali como uma armadilha, ele coloca engodos, ele coloca iscas, ele vem querendo nos pegar. Não é à toa que o apóstolo Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz que para nós sermos sóbrios, para nós sermos vigilantes, para termos atenção, porque o diabo, que é o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém que ele possa devorar. Mas ele está dizendo aqui, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 5, ele diz que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Meus irmãos, é isso o que o salmista está dizendo. Nós vivemos num mundo onde o mal nos cerca. Ele tenta nos devorar, ele tenta nos desanimar, ele tenta desviar a nossa atenção, mas ele está dizendo que Deus, ele nos livra. E olha o verso 4, ele diz que nos cobrirá com as suas penas, e então você estará seguro. Deus, ele nos livra e nos dá proteção. Quando Jesus, um
pouco antes da sua prisão, da sua morte, ele estava fazendo a sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, e tem um momento que ele fala assim: olha, Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Ele diz: guarda-os em teu nome. Eu os tenho dado a minha palavra, ou melhor, a tua palavra, e o mundo os odiou. Mas, Pai, eu não peço que os tire deste mundo, mas que os guarde do mal, porque Jesus sabe que o mal nos espreita, mas aquele que está guardado em Deus, nós temos Cristo como nosso intercessor, e a palavra diz que o mal, então, que o diabo não tem poder, não tem autoridade sobre a sua vida, se você estiver guardado em Cristo, porque é Cristo que nos guarda, Ele nos comprou para Deus. E então no verso 5 ele vai dizer assim, que não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, nem de noite, e nem da peste, nem da mortandade. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Todo mundo gosta desse versículo, né? E tu não serás abalado. Deus é a nossa segurança. É Ele que nos livra dos temores. É Ele que nos livra dos temores. E do que temor? Nós temos medo de quem vai ganhar a eleição amanhã. Nós temos medo de ficar doentes. Nós temos medo de morrer, com quem vai cuidar dos nossos filhos. Nós temos medo de perder o trabalho, como é que vai ficar a situação. Nós temos medo dos nossos familiares que estão no Brasil, se acontecer alguma coisa, eu estou aqui. Nós vivemos com medo, não é assim? Nós vivemos ansiosos, nós vivemos preocupados. A Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor é a nossa segurança. E Jesus diz assim: olha, vocês que estão sendo maus, vocês que seus filhos pedirem alguma coisa para vocês, vocês vão dar coisas boas. Imagina o vosso Pai Celestial quando vocês pedirem alguma coisa, as coisas maravilhosas, as coisas lindas, as coisas grandes, boas que Deus vai dar àqueles que pedirem. Mas nós ficamos tão ansiosos. E então ele diz: olha, coloque a sua vida, descanse em Deus, porque Ele é essa segurança. Mas aí eu quero concluir dizendo que esse salmo ele termina com uma conclusão dizendo o seguinte: que essa segurança em Deus é para aqueles que conhecem a Deus como Altíssimo, para aqueles que professam e confessam e confiam em Deus como o Altíssimo, mas também para aqueles que buscam a Deus, porque Ele é um refúgio. Mas tem gente que não quer se refugiar em Deus, que conhece Deus de ouvir falar, mas não conhece Deus de viver e de experimentar, porque essas grandiosas promessas aqui é uma consequência daqueles que estão escondidos em Deus, da comunhão que nós desenvolvemos com Deus, da intimidade que nós buscamos ter com Deus. Olha o que o verso 14 diz assim, porque até o verso 13, até o verso 8, era o salmista falando. Depois o salmista fala novamente, e agora no verso 14, Deus vai responder os questionamentos, Deus vai responder ao salmista, e ele vai dizer assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrei e poluei a salvo, porque conhecem o meu nome. Deus dá livramento. Deus dá livramento. No verso 15 ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Eu
responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Deus ouvirá as suas orações. Agora preste atenção, Deus ouvir as orações não significa que Deus vai responder aquilo que você quer. Há uma diferença. Então, que vantagem eu tenho nisso? A vantagem é que se eu creio que Deus é o Altíssimo, se Ele é meu baluarte, se Ele vê lá na frente, Ele consegue enxergar aquilo que eu não vejo, se Ele é essa torre forte, se Ele me protege, então eu sei que a resposta dele vai ser a que é melhor. É o que Ele tem, é o melhor, não é o que eu quero. Às vezes Deus dá o que nós queremos por insistência, para nos mostrar a nossa rebeldia. Mas quem se refugia em Deus não fica sem resposta. E Deus então diz assim: eu estarei com ele. Deus não deixa ninguém no esconderijo sozinho. Ele não coloca lá e abandona. Jesus Cristo disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entende? Cristo é o nosso baluarte. É assim que Deus nos protege. É para aqueles que estão em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele se faz uma nova criatura. Ele passa a ser então filho de Deus. Ele vai dizer: eu estarei com vocês nas tribulações. E no verso 16 ele vai encerrar dizendo assim: que eu saciá-lo-ei com longevidade. Deus vai cuidar dos seus dias, Deus vai suprir as suas necessidades, e nenhum dos seus dias, daquele que Ele projetou para a sua vida, vai ser ceifado, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Por quê? Porque o cuidado do El Shaddai, do Todo-Poderoso, é além de suprir as nossas necessidades físicas, é de suprir a necessidade da nossa alma, que é a salvação em Cristo. Por isso, meus irmãos, esse salmo, quando nós entendemos a grandeza, a magnitude dele, o louvor pode vir para frente. Quando nós entendemos isso, ele não é um mantra, ele não é uma mandinga, ele não é um amuleto, mas ele é uma oração daqueles que entenderam quem Deus é, que Deus é a nossa segurança, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o onisciente, onipresente, Ele é o Senhor da vida e da nossa vida. Então Deus quer que você tenha esse relacionamento com Ele, que você o conheça a ponto de poder declarar isso, a ponto de conversar com Ele, falando dessa beleza daquilo que Ele é para você, da segurança que Ele é, do castelo forte que Ele representa, de agradecer que apesar das dificuldades, porque elas vêm, Deus não... Os livramentos aqui, que a gente não tem um tempo, mas os livramentos aqui não quer dizer que nós não seremos atingidos, não quer dizer que nós não podemos ficar doentes, não quer dizer que nós não vamos ter problemas financeiros, problemas no casamento, problemas com filhos, ou seja, qual for, não é isso. O que está dizendo é que quando esses problemas surgem, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa segurança, Ele é a fonte que nos sustenta, e nele nós estamos seguros. Então não importa a fúria do vento, em Cristo nós estamos seguros. Amém? Que você tenha em Deus esse seu baluarte, que você tenha em Deus esse esconderijo bem seguro, aonde a tua alma possa se aquietar. Vamos levantar para adorar os Deus.
então nós vamos cantar. Se você veio preparado com seus dízimos, suas ofertas, você pode vir à frente trazendo gasofilácio. E do meu coração seja minha fortaleza e a fonte eterna és, ó minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. E no meu coração seja o vento a soprar, e a âncora no mar, ó minha canção. E no meu coração seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, ó minha canção. Tu és bom, é bom, oh, tu és e do meu coração seja minha fortaleza, fonte eterna és, ó minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, és bom, oh, tu és Pai, agradecemos pelos dízimos, as ofertas, até que o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o teu nome, Pai, porque sabemos que é obra do Senhor. Obrigada pela vida dos nossos irmãos, que o Senhor continue derramando abundantemente mais sobre cada lar, Deus, suprindo cada necessidade. Abra portas de trabalho para aqueles que estão buscando, abençoe o trabalho de cada um, faça próspero, Deus, o trabalho das mãos dos teus servos, e que o Senhor possa continuar sustentando, assim como o Senhor tem feito até aqui. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. 5 minutinhos para os avisos. Nem isso. Nós temos aí o nosso encontro de mulheres, Água Viva. O que será que vem por aí, hein? Uma fonte que nunca seca. Sabemos que nossa fonte de água viva é Cristo, né? No dia, cadê que dia lá que é?
Volta para mim um pouquinho, Maria, por favor. Sábado, 17 de maio, às 2 horas. Ali tem o código lá, que você pode até colocar o telefone e já fazer a sua inscrição. Então, se você já puder inscrever, convide uma amiga para poder participar desse encontro. Tem sido muito bom. Qualquer coisa, fale com a Maria Rita. Nosso grupo de jovens, toda sexta-feira, 7h30. Deus tem sido bom com os nossos jovens. Eles, tá ali, mas eu não enxergo. Desculpa aí, gente. Vocês viram que eu atrapalhei na hora de ler o texto, né? Os jovens, eles se reúnem toda sexta-feira aqui. Mas é bom vocês darem uma olhada, porque às vezes eles saem para alguma atividade extra. Veio gente, eles têm feito um trabalho muito lindo. Reunião de oração. Está sendo difícil porque nós não temos tido aí parceiros de oração. Então, meu desafio é, separe a sexta-feira para vir orar aqui conosco. É tão bom, precisamos confiar ao Senhor as nossas necessidades. Sexta e 7h30. Futsal, a Almarada que gosta de correr atrás da bola, toda sexta às 8h30, é só trazer a chuteira e vir participar, é gratuito. O nosso Youth Service, que vai ser todo primeiro sábado do mês. Gente, participe, convide outros jovens, mas venha, não é só para os jovens, é eles que lideram, mas tem sido, cada sábado, eles têm sido se aprimorando mais, e Deus tem abençoado, Deus tem trazido palavras tão edificantes para nós, tem sido muito bom, vale a pena participar, tá bom? E colaborar também, que eles precisam de ajuda. Tem mais algum? Nosso primeiro camping, um lugar muito gostoso, muito bonito, acomodações muito boas, porém vagas limitadas. O nosso camping, nós já temos o nosso preletor, nós já temos o nosso tema, já temos o local, já temos a data e nós já vamos abrir para as inscrições logo logo, tá bom? Como que é o nome do lugar lá? Não, da cidade? É próximo a Lacombe, dá 1h30 mais ou menos daqui, tá bom? Mas o lugar é muito gostoso, a programação vai ser muito boa, é para toda a igreja, então criança, adultos, tá? Aí, ó, um lugar muito limpo. Então já vão fazendo aí a sua agenda, deixando do dia 22 a 24 de agosto já reservado para o nosso primeiro camping, tá bom? Crianças, adultos, todos são bem-vindos. Vamos ficar de pé para a nossa oração final e recebermos a bênção do Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer. Pai, nós queremos colocar o Canadá diante do teu altar, Deus. Amanhã nós teremos aí um dia decisivo, as eleições. Que o Senhor possa abençoar, tocar no coração desses líderes que estarão se levantando para conduzir essa nação, Pai. Que eles possam ter o teu temor, eles possam ter tremor de Ti, Senhor.
e possam governar com justiça, Pai, e retidão. Que o Senhor realmente possa estar fazendo a tua vontade nessa eleição amanhã, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero também te pedir pela vida de Ligar e da Camila, que estão fazendo aniversário de casamento, que o Senhor esteja abençoando, que venha ter muitos anos ainda pela frente, pelo Marlon, pela Thalise, Deus. E nós pedimos também, Pai, para aqueles que não estiveram aqui conosco, ou estão viajando ainda, estão de viagem, que o Senhor possa estar trazendo todos eles no seu retorno, guardando o retorno de cada um deles, Pai. Pai, nos dá uma semana abençoada, Pai, debaixo da tua direção, debaixo das tuas bênçãos, Senhor. Agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja convosco e com todo o povo de Deus. Vai em paz, que Deus a paz seja convosco.